Mistério. Babilônia a Grande, mãe das meretrizes e abominações da terra, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17. O mistério dos séculos será revelado agora. Todos beberão do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E levou-me em espírito a um deserto. Vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Na Bíblia, a mulher virgem se refere à Igreja de Cristo. Então a meretriz representa a igreja do anticristo, que não segue o seu esposo Cristo. A besta escarlate representa o anticristo e a última confederação do mal que lhe entregará seu governo. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra estão embriagados com o vinho da sua devassidão. Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Caça-bruxas. Santa Inquisição. Holocausto. Por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o sentido que tem sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Aqui está a inteligência perspicaz. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Roma era a capital dos estados pontifícios, um aglomerado de territórios sob direta autoridade civil dos papas, de 756 a 1870. Em 1846, após o saque dos sarracenos muçulmanos, a Basílica de São Pedro, o Papa Leão IV incluiu a colina do Vaticano dentro das paredes que limitavam Roma. A Santa Sé, sede da Igreja Católica, é localizada na cidade do Vaticano. No entanto, a Basílica de São João de Latrão, localizada em Roma, é a catedral do Bispo de Roma, o Papa. Como catedral da Diocese de Roma, contém o trono papal, Catedra Romana. Mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. As letras inscritas na tiara papal são estas: Vicarius Filii Dei, que em latim significa Vigário do Filho de Deus em português. As letras em latim Vicarius Filii Dei, que significa Vigário do Filho de Deus, são o título oficial do Papa. Quando somamos os valores numéricos destas letras latinas, o resultado é 666. O significado da tiara: as 3 coroas representam a divisão dos poderes: espiritual, cabeça das igrejas; moral, superioridade em relação aos outros poderes do mundo; temporal, chefe de Estado soberano. Portanto, a identidade do 666 é a cabeça da Igreja Católica Romana, o Papa. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Após a Revolução Francesa, o papado recebeu uma ferida mortal. 1798, o general Berthier levou cativo o Papa Pio VI. Em 1870, o rei Vittorio Emanuel anexou Roma ao novo Estado italiano. Em 1929, o Papa Pio XI aceitou a indenização italiana oficializada pelo O Tratado de Latrão, e o Vaticano, um bairro de Roma, passou a ser um país soberano, encerrando a questão romana. O Vaticano veio à existência. Tratado de Latrão. Papa assume o trono. Mussolini assina pacto com o cardeal Gaspari. Toda a terra se maravilhou após a besta. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Roma papal reinou de 538 a 1798 depois de Cristo. De 1798 a 1929, o papado perdeu seu domínio e suas terras ficaram sob o domínio italiano. Após o Tratado de Latrão, em 1929, o governo italiano reconheceu o Vaticano como Estado
Deus soberano. As 7 cabeças da besta são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. A besta que era e já não é está se referindo a Roma papal, o reino que havia recebido a ferida mortal, mas tornou a viver. Observe que assim como no livro do profeta Daniel, reis tem o mesmo sentido profético de reinos. Esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Babilônia. Medo-Pérsia. Grécia. Roma. Roma papal. 5 já caíram. Um existe. Estados Unidos da América. Outro ainda não é vindo. Nações Unidas. Mas quando vier, deve durar pouco tempo. Portanto, as 7 cabeças da besta são 7 reinos, e a besta que era e já não é, será o 8º reino. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e o colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. A Igreja Católica é retratada nas moedas papais como uma mulher com um cálice de ouro na mão, conforme descrito em Apocalipse 17:4. A mulher também é símbolo da cidade do Vaticano. A mulher que segura o cálice representa Fides, o símbolo da fé católica. A fé católica é fundamentada na Eucaristia e na devoção à Virgem Maria. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e línguas e nações. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vaticano.
O sistema religioso romano tem a sua origem na religião de mistérios da antiga Babilônia, um falso sistema religioso, símbolo de rebeldia contra Deus, criado por Nimrod e sua esposa Semíramis. Esse sistema religioso era baseado na salvação em obras humanas e divinização do homem. Nimrod foi morto e logo após Semíramis achou-se grávida. Ela se tornou rainha da antiga Babilônia e quando o filho nasceu, 25 de dezembro, Natal, declarou que o menino se chamava Tammuz. Era a reencarnação do Deus Sol, Nimrod, durante sua vida, e após ela foi adorada pelo mundo pagão como a mãe de Deus. Na Bíblia, ela foi conhecida como Ashtaroth, Diana, rainha dos céus, e a mãe das prostitutas. Após a confusão das línguas, a adoração pagã ao Deus Sol, a rainha dos céus e a Tammuz foi disseminada pelos 4 cantos da terra. Seus nomes variam de acordo com as respectivas línguas, mas as divindades, mãe e filho, são as mesmas. Satanás sabia da promessa feita pelo Criador, de que da semente da mulher viria a salvação da humanidade. Então tratou de enganar as nações, embriagando-as com o vinho adulterado das suas falsas doutrinas. Disfarçou-se de um anjo de luz para receber adoração e preparar a humanidade para a chegada do anticristo. A semelhança dos títulos, cultos e rituais com as outras divindades femininas é assombrosa. São deusas lunares, ligadas à natureza e à fertilidade. Possuem os títulos de Rainha dos Céus, Grande Mãe e Mãe de Deus. Nos primeiros séculos cristãos, Ísis passou a ser identificada como Maria. Os primitivos cristãos muitas vezes se curvavam diante das estátuas de Ísis com o pequeno Horus ao seio. A adoração pagã ao Deus Sol e à Rainha dos Céus está presente em toda a história da humanidade. Assim como outros rituais pagãos, a adoração à divindade solar também foi readaptada na liturgia católica. O disco solar, símbolo do deus Ra, era transubstanciado no corpo da divindade e comido com vinho nos rituais egípcios. Tu tens à fronte uma prostituta e não queres ter vergonha. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E os que habitam na terra se embriagarão com o vinho da sua prostituição. Nada sabem os que conduzem uma procissão, as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. São filhas da prostituta todas as igrejas que seguem suas falsas doutrinas. O representante da Igreja Ortodoxa compareceu para prestar honras ao Papa. A Igreja Metodista prestou homenagens. A Igreja Presbiteriana não perdeu tempo. Lutero não acreditaria.
até o representante da Igreja Luterana. A Igreja Batista também esteve presente para prestar homenagem a Roma. E os pentecostais marcaram presença em sinal de união com a Igreja Mãe. E por fim, o representante de todos os evangélicos. E vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque seus pecados se acumularão até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14. O último chamado de Deus para o seu povo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai o Criador. O Santo Sábado. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.